Olá a todos. Nessa aula a gente vai dedicar ela e vamos falar sobre delivery, né? Nada mais contemporâneo hoje do que o delivery, né? O delivery provavelmente é a operação de que desde um restaurante popular até um restaurante Michelin, provavelmente eles estão fazendo hoje em dia. Ela é uma operação que você vai conseguir comprar desde um sanduíche, de uma feijoada, de uma quentinha, até provavelmente uma lagosta gratinada e um prato elaborado por um chefe. O grande desafio talvez seja esse, né? O que diferenciar ou como diferenciar essas quentinhas, né? Já que numa quentinha, já que a gente tem as embalagens onde a gente pega, coloca elas, os produtos, e a gente perde um pouco, a gente vai perder totalmente, não é nem um pouco, a gente vai perder na montagem do prato, né? Como montar o prato. Uma tal possível solução, não sei se tem alguém fazendo, mas assim, seria você enviar junto uma foto do prato e os seus ingredientes separados. Seria até uma brincadeira interessante para que o seu comensal montasse o seu prato. Mas não sei se daria certo. Estou apenas conjecturando. Na verdade, a gente fica numa coisa muito impessoal, né? Ela vem, de toda forma, ela vai vir embalada, e a forma de dispor e a apresentação ela não vai ter. Ela vai ter apenas na hora da compra, que o cliente vai até um aplicativo ou vai até o seu site e ele vai ver a foto do seu prato, e aquilo pode despertar uma curiosidade, despertar um interesse, vai ler os ingredientes e aí sim ele vai comprar por aquilo, mas ele provavelmente não vai receber aquilo em casa. Isso é uma coisa que a gente ainda tem que entender como que a gente vai fazer isso, né? Para pratos que a gente consiga talvez embalar a vácuo, que ele seja semi-preparado, que ele tenha um processo de congelamento rápido, talvez um sistema de sous vide. Talvez a gente ainda tenha alguma coisa desse tipo, mas são produtos que não estão tão disponíveis assim no mercado. Você requer alguns equipamentos melhores para você manipular ele pós-venda, essas refeições prontas, então não é muito adequado talvez, né? Mas a gente tem esse desafio. O delivery ele veio para ficar e provavelmente ele vai perdurar durante um bom tempo, porque as pessoas elas não vão simplesmente achar que isso acabou de um dia para o outro e vão retornar à rua ou retornar ao seu restaurante. A rua ela pode retornar, ela vai retornar ao shopping, ela vai retornar a algum convívio social, mas há restaurantes, área de turismo, lazer, eu acho que são áreas que vão demorar um pouco. A gente tem que lembrar que alguns paradigmas foram quebrados durante a quarentena. O primeiro paradigma foi que eu não cozinhava em casa e passei a cozinhar em casa. Então, esse é um paradigma muito sério, porque a gente tinha muitos clientes que vinham comer nos restaurantes porque não cozinhavam em casa, não tinham o hábito de cozinhar em casa. E eles passaram a ter esse hábito. E alguns gostaram desse hábito, né? Passou a ser um momento interessante, um momento de família, como sempre é um momento de família, né? Lembrando que eu sou mineiro, então a gente fala que o coração da casa é a cozinha, é o fogão, principalmente em Minas, o fogão de lenha, onde todo mundo fica em volta. Então, a cozinha, realmente, as pessoas foram para a cozinha. E a gente tem que entender essa relação que o delivery ele foi visto como uma salvação ou como uma coisa muito necessária no início, e realmente durante as primeiras
semanas, o primeiro mês de pandemia, houve um estouro de consumo, porque as pessoas, não sei se elas de repente acharam que aquilo ia passar muito rápido, e elas pediram e pediram muito, e a compra de voucher, e a compra de ticket, e a compra disso, a compra daquilo, foi uma coisa que foi um alvoroço. Só que as pessoas foram vendo que aquilo ia demorar, aquilo ia perdurar mais tempo, que não era uma coisa momentânea. E até por uma questão econômica, elas começaram a verificar que estava pesando, que pesa na situação, na planilha financeira da família. E começaram a fazer comida em casa. Começaram a ir no mercado, a comprar ingredientes, diminuíram um pouco o delivery, diminuíram aqueles restaurantes melhores, passaram para restaurantes mais baratos, diminuíram aquela comida refinada, foram para quentinha. E aí esses hábitos foram modificando e o delivery foi pulverizando, porque também ocorreu o quê? Se a gente tinha 10 restaurantes fazendo a operação, passamos também a ter 50, 100 restaurantes fazendo essa operação, porque aqueles que não eram do delivery entraram no delivery de uma hora para outra. Então a gente houve uma explosão, um aumento também de oferta. Então tudo isso a gente tem que entender, é uma curva muito, muito, muito complexa para a gente falar, né, para a gente ter uma análise simplista, mas basicamente é isso. As primeiras semanas você tinha poucos restaurantes, eram aqueles que já entregavam e houve um consumo muito rápido. Aí, vendo isso, os restaurantes que não faziam, eles tiveram o quê? Uma necessidade de fazer, ouviram aquilo como uma oportunidade, entraram na segunda, terceira, quarta semana, se prepararam para entrar, porque também não é uma operação fácil de você fazer, e entraram, e houve um boom de ofertas, e o cliente também pulverizou. Então a gente tem que entender isso, houve um boom de oferta, pulverização do cliente, e além da pulverização do cliente, a gente tem que entender que houve também uma ida do cliente para a cozinha. Então essa ida do cliente para a cozinha também é uma coisa que virou um hábito, e é um hábito que vai ficar, né? Aquele hábito de comer, de família, ele é um hábito que provavelmente pode perdurar durante muito tempo ou até ser eterno, né? As pessoas então vão voltar aos restaurantes, mas a gente tem que entender que esses hábitos eles modificaram e esses hábitos agora passam a ser diferenciados. Para a gente entrar numa operação de delivery, você tem que estar preparado com algumas situações. Uma é um aplicativo, né, um sistema onde você vai receber o pedido, você vai receber o pagamento e você vai fazer a entrega. Então esse sistema, existem vários sistemas comerciais já utilizados por aí, né? Existem hoje algumas plataformas que você consegue, de uma maneira simples e rápida, você adequar ela para o seu restaurante. Elas chegam a ser algumas gratuitas, outras pagas. Existe a opção de você fazer o delivery próprio. Existe a opção de você fazer pedido através pelo WhatsApp, pelo Instagram. Então, as redes sociais estão aí para isso. Existem várias formas da gente fazer esse tipo de ponte até o cliente, né? Que pode chegar esse pedido para você. Um pouco mais difícil seria o pagamento. Se você não tem uma plataforma e você está linkado com algum lugar, você fica um pouco mais complicado. Mas até mesmo as plataformas e os sites de recebimento online, eles estão disponibilizando algumas ferramentas para que você possa receber online. Então basta dar uma procurada e você eleger o que for melhor aí para você dentro do seu contexto. Utilizar mais do que nunca um porcionamento adequado e as fichas técnicas para que você tenha sempre o mesmo produto, né? Para que o produto não vá diferente para o cliente. As embalagens são muito importantes, então você tem que definir quais são as suas embalagens para o delivery, para aquele produto em si. Então, por exemplo, eu vou dar um exemplo claro aqui, eu tenho um produto que é um joelho de porco e que ele não cabe dentro de uma quentinha normal, ele não cabe dentro de uma retangular, de uma redonda. Eu custei para achar nas minhas condições aqui e hoje ele vai dentro de uma embalagem que é para frango assado, né? Então é um local onde eu consigo colocar ele, eu tive que adequar para essa forma.
Então a gente tem que pensar nisso, nosso produto e a embalagem que ele vai. Essa embalagem ela tem que ser uma embalagem adequada para que o produto sofra o menos possível. Então, por exemplo, se você vai colocar um produto que tenha molho ou um produto que seja mais ou menos montado, se ele tiver um espaço, ele vai batendo, vai balançando, vai chegar lá, vai chegar quase com uma farofa, tudo misturado. Muito cuidado com batata frita. Batata frita é o vilão da entrega, porque ela sai crocante da sua fritadeira, do seu forno de combinado, e que ela, quando ela entra numa quentinha, e se você tampa ela, você está abafando, ela está suando, ela está soltando água, ela está soltando calor, e ela vai fazer o quê? Murchar. Então vai chegar 5 minutos depois, 10 minutos depois, o seu cliente vai falar que sua batata frita estava horrorosa. Então tome cuidado com a batata frita, de vez em quando ela tem que ir num local onde ela não tenha tampa, porque ela vai conservar melhor, ou pelo menos que ela tenha fissuras, buracos para respirar e para aquilo não dar problema. Então a gente tem que adequar esse sistema de delivery, né, para que a gente possa fazer uma entrega adequada e a gente possa sobreviver nessa pandemia. Porque os restaurantes nessas condições, hoje a única fonte de renda da grande maioria é o delivery. E mesmo que a gente tenha que dividir dessa forma toda, né? Então a adequação a esse sistema, adequação ao delivery, adequação das porções, as embalagens, depois do produto feito, você vai embalar aquilo, você vai colocar na sua sacola, você vai entregar para o motoboy. Então o motoboy é um outro elo, né, que nem sempre é um profissional que seja treinado por você, ou é um profissional especializado em comida, né? Ele tem um ganho que é por corrida, então a pressa dele pode ser inimiga sua, aquilo pode chacoalhar, pode dar problema. Então sempre buscar orientar o seu motoboy, o seu parceiro, né, se não for próprio, for terceirizado, de que ele está levando um produto, que aquilo tem que ter uma rapidez sim, mas ele tem que ter um cuidado, ele tem que ter um cuidado no transporte, na entrega, para que influencie o menos possível no produto, para que ele chegue lá de uma forma correta que você fez a embalagem, né, e não chegue lá todo chacoalhado ou desmontado. Se for uma torta, um doce, então nós temos que tomar muito cuidado quanto a isso. A relação com o cliente ela fica menos pessoal, então você mandar bilhetinhos junto com a sua entrega, ele torna uma coisa mais pessoal, ele é uma coisa mais interessante, você cria um laço afetivo, você tem que buscar tentar criar esse laço afetivo com o seu cliente para que ele possa retornar, né? Cupons de desconto numa próxima volta é uma coisa interessante também. Então você comprou hoje, você gastou 20, 200 reais. Se você der um cupom de 20 reais para ele gastar numa próxima compra, como se fosse um sistema de cashback, e você vai estar garantindo a fidelização dele, porque ele vai voltar, ele vai fidelizar, ele vai comprar. Ao invés de você dar desconto direto na compra. Eu sou contra o desconto direto na compra, porque eu acho que aí você só busca o cliente que está procurando promoções. Então esse outro desconto eu acho que ele seria mais interessante, mas também nada impede você dar desconto direto na compra. Ele tem uma resposta muito rápida na venda imediata, mas a longo prazo você não tem fidelização do cliente. Quanto os aplicativos, eles têm inclusive sistemas de fazer esses descontos, né? Ele pode ser feito em determinados dias, horários. Então se você tem uma ociosidade segunda, terça e quarta e você quer vender mais nesses dias, você pode dar um desconto maior nesses dias. Se você tem uma ociosidade em um prato, ou se você tem um prato, um produto que já está perto da data de vencimento e você tem que vender ele logo, você pode criar uma promoção de desconto ou de cupom, de voucher para esse produto e colocar ele à venda com grandes descontos, e isso vai funcionar muito bem. Então esses aplicativos de delivery, eles são uma grande ferramenta para que a gente possa ter esse contato e ter essa agilidade. Agora, contudo, a tua cozinha ela tem que ter mais planejada, as suas porções já tem que estar, o seu mise en place tem que estar quase todo pronto o tempo todo,
porque tempo, nesse caso, realmente é dinheiro. A pessoa que pede, ela vai ter aí em média de 10 minutos para o motoboy chegar até o teu restaurante, teu estabelecimento, e você vai ter aí mais 15 para você fazer, que é aceitável. Então nós estamos falando aí em 30 minutos, 25 minutos para você preparar um prato e levar para ele receber isso em 30, 40 minutos, né? Claro que eu posso muito bem definir dentro do meu aplicativo, ou do aplicativo que eu estou trabalhando, o meu tempo de entrega, tempo de preparo. Óbvio que se você é um restaurante que você trabalha com alimentos frescos e você faz tudo na hora, a gente tem um tempo de cocção mais complexo, mais demorado, né? Mas lembre-se que quanto mais rápido é a sua entrega, mais rápido é a sua cocção, mais rápido vai ser o seu retorno financeiro, porque você vai poder fazer mais entregas e fazer mais vendas. Então, o seu mise en place tem que estar pronto, seus produtos têm que ter um pré-preparo e você tem que estar preparado, a tua equipe, para você fazer de uma forma mais ágil esse produto, né, para o delivery. Uma outra coisa que aconteceu, né, e que vem acontecendo é que os restaurantes eles estão com algumas preocupações, né? Então vamos dar um exemplo aqui. Eu tenho um restaurante de comida à la carte, com produtos finos, orgânicos, e consequentemente o meu ticket médio, o meu preço de venda é um preço um pouco mais elevado. E eu estou vendo que o meu cliente não está retornando, ou o meu produto vende pouco. Qual que seria a solução? De repente criar pratos mais baratos, né? Tira-gosto, pratos de almoço, jantar, os chamados talvez executivos, com qualidade, com um produto talvez não igual, mas um produto mais comercial, uma matéria-prima mais comercial, e colocar isso no mercado. Mas o grande medo dos restaurantes é: eu vou queimar minha marca por isso? Eu vou queimar uma marca que eu demorei tanto para fazer? Qual que seria a saída? Bom, o que a gente tem visto e que a gente tem sugerido é a criação de uma nova marca. E com delivery isso daí é uma coisa que está acontecendo muito. Então você tem uma cozinha e muitas vezes naquela cozinha é produzido 2, 3, 4 marcas, né? Eu posso criar uma marca de um sanduíche e fazer na mesma cozinha onde eu faço o meu produto à la carte. Eu posso criar uma marca de quentinha e fazer na mesma cozinha que eu faço o meu produto à la carte e meu sanduíche, né? Então eu vou ter 2, 3 marcas que vão estar sendo produzidas na mesma cozinha, eu vou estar otimizando minha equipe, eu vou estar otimizando meu processo, eu vou estar utilizando melhor a minha cozinha, e eu vou estar atingindo níveis e nichos de mercado econômicos ou até mesmo geográficos e culturais diferentes, né? Porque se eu mudo o meu cardápio de um clássico de culinária, um prato contemporâneo, utilizando camarões e passo para um sanduíche, eu estou mudando o meu nicho de mercado drasticamente, né? E sem perder nenhum nem outro. Talvez eu esteja agregando mais. Então, uma boa saída. Outra coisa que acontece muito hoje no delivery são as dark kitchen, ou as cozinhas fantasmas, né? Que são, na verdade, grandes cozinhas que são montadas até mesmo dentro de casa, ou são montadas em galpões ou em lojas que são fechadas e não tem ponto de venda, né? Ou seja, a pessoa tem a marca, a pessoa faz a comida, mas ela não serve, ela não tem mesa, ela não tem garçom, ela não tem nada disso. Ela é exclusivamente para delivery. É uma opção, é uma saída para esse momento, sem dúvida nenhuma, uma saída interessante. É um outro público, você vai depender 100% do delivery. Então o seu produto ele já tem que ser desenvolvido
de uma forma que você seja ágil e rápido. Porque você vai lembrar que você só tem a venda da Dark Kitchen, né? Você só tem a venda do delivery com isso. Então você tem que criar produtos que sejam mais interessantes, mais rápidos, fácil de manipular, fácil de fazer, embalagens adequadas, fácil de você ter uma embalagem, apresentação visual boa, que atenda 1 a 2 pessoas, dependendo do local que você esteja. Se você está nas grandes capitais, os singles, a população singles, ela é interessante, então você tem que fazer comidas, porções menores. Em contrapartida, se você está no interior, você tem que fazer comidas com porções maiores. Então você tem que atender 2, 3, 4 pessoas com preços agregados. Então essas Dark Kitchens você já tem que pensar na elaboração do cardápio para isso. E é claro, o número de pratos com a combinação de ingredientes da sua despensa. Lembrando que se você criar muitos pratos com ingredientes muito diferentes, você vai ter uma despensa muito grande e o seu custo de estoque vai ser muito alto, né? Então, as Dark Kitchens, elas vieram também para ficar. Elas, no início, antes da pandemia, elas estavam inclusive sendo terror para alguns restaurantes, porque algumas Dark Kitchen, em algumas localidades, estavam servindo almoço. Claro que não é a mesma coisa de um restaurante, mas servindo quentinhas, um almoço a R$4, R$1, e com preços promocionais que, indiscutivelmente, ninguém consegue sobreviver, né? Elas têm esse momento, esse custo muito baixo, trabalham com alta produção, é uma cozinha praticamente industrial. Então a gente tem que pensar um pouco sobre isso. Como que a gente pode utilizar, né, se for o caso dessas Dark Kitchen, o nosso cardápio para isso. Adequar a esse tipo de coisa. Então esse foi um panorama breve do que a gente tem aí dentro da situação do delivery, que a gente pode encontrar hoje no delivery, tanto nas Dark Kitchen, quanto nas cozinhas convencionais e nas cozinhas multimarcas. Então, hoje nós vamos ter, realmente vai ser isso, é a grande tendência. E eu acredito muito nas cozinhas multimarcas, eu acredito muito que elas possam ser um pouco a salvação dos restaurantes, onde eles possam criar novas marcas e atingir novos públicos através disso. As Dark Kitchens, sim, ela é uma opção mais agressiva. Ela é uma opção onde você só tem a marca, você não tem o espaço físico e você pode atingir e fazer uma comida mais industrializada, com mais padronização. E onde você tem uma produção em massa e você consiga ganhar em escala, ou seja, o seu custo de produção, vender com a margem de lucro pequena, mas ganhar no número de vendas. Então é isso. Qual que é melhor? Bom, melhor é aquela que se adequar melhor à sua situação. Você que vai falar. Você que vai dar um norte. Mas vamos pensar e vamos buscar soluções, né? Mas com certeza o delivery ele veio para ficar. A grande pergunta também do delivery é aplicativo próprio ou aplicativo de terceiros, ou aplicativos comerciais. O que a gente tem no mercado são grandes aplicativos, grandes marcas, vocês sabem muito bem, não preciso nem citar os nomes, mas que elas são praticamente os nossos sócios majoritários. São marcas que chegam a cobrar até 30% da venda, mais mensalidade, mais taxas, né, de entrada. Então, isso realmente fica um custo muito alto para a gente fica com a margem de lucro muito baixa. Por outro lado, os aplicativos próprios, eles têm um poder de fogo muito menor, você não consegue atingir muita gente, a disseminação dele é mais baixa, né? O seu poder de marketing é muito menor, você não consegue que as pessoas abaixem aquele aplicativo, então ter o fato da pessoa entrar, por que ela vai abaixar o aplicativo do restaurante A, né? Qual o motivo? É mais um aplicativo que ela vai ter dentro do smartphone, então ela vai ser muito difícil ela baixar aquele app. Eu acredito mais nas vendas através do WhatsApp,
onde você pode botar o cardápio, o link, ou através do Instagram, onde você também pode colocar alguns links de venda, ou através do site, que ela entra e já compra direto, mas abaixar o aplicativo de um próprio restaurante é uma coisa muito difícil, muito complicada. E aí vem uma grande saída, uma grande solução, que seria, ao invés de ter restaurante individual com o seu site, seriam ter associações de restaurante, né, que se busquem, que se unam e que divulguem um site local. E aí sim você tem um poder de fogo maior, você tem uma capacidade de mídia maior, você tem uma capacidade de divulgação entre as redes sociais maiores. Aí as pessoas vão abaixar, porque elas não vão comprar só de um restaurante, elas podem comprar de 2, 3 ou 4, né? Então eu acredito que é uma solução um pouco mais viável, mais econômica, e ela vai dar um possível retorno melhor, já que você tem um custo de administrativo muito menor do que os comerciais. Por exemplo, a gente está com um desenvolvimento de um aqui em Cabo Frio e o custo dele para o associado vai ser de 10% da venda. Então nós vamos sair de 30% da venda para 10% da venda sem nenhuma mensalidade e sem nenhuma taxa de adesão, né? E com uma grande diferença que a gente consegue manipular ele através desses sorteios, a gente consegue colocar cupons de desconto, a gente fez um sistema de cashback para o usuário, porque também tem isso, né? Quando você pensa em um aplicativo de delivery, você tem que pensar no seu usuário final. Por que eu vou comprar pelo aplicativo A se eu posso comprar pelo aplicativo B que tem no Brasil inteiro, que eu já tenho ele no meu celular, né? Então, a ideia de comprar pelo aplicativo A, ela tem que ter um plus, né? E esse plus que a gente está tentando, que a gente achou aqui de bom tamanho a gente oferecer, seria o cashback. Então aqui a gente deu como plus um sistema de cashback, onde o cliente, na hora que ele compra, ele gera um retorno financeiro que fica na sua conta, armazenado naquela conta virtual dele, para ele fazer um gasto numa possível volta no restaurante que ele comprou original, né? Então o cashback ele não te dá direito de gastar em outro restaurante. Mas se ele veio no meu restaurante, gastou R$100, o meu cashback é de 20%. E ele tem R$20 que fica na conta dele para voltar no meu restaurante. Ele pode utilizar esses R$20 para pagar uma conta futura e inteirar com dinheiro ou com cartão, ou ele pode acumular e até fazer uma compra total, o pagamento total da conta. Então, essas condições que você tem que dar para o seu cliente para ele pegar e ter um incentivo de utilizar o teu aplicativo ao invés de utilizar o aplicativo de uma área comercial maior, né? Lembrando que a gente está falando nessa forma desses cashback e tudo, muito mais voltado para o cliente retornar no teu estabelecimento. Então é uma promoção, é um marketing, mas te garante um retorno. Diferente, eu já falei do cupom de desconto, né? Então o delivery, nós temos essa situação, né? Resumindo, hoje ele é um queridinho, a gente precisa dele, temos o delivery individual, temos os deliveries, as cozinhas multimarcas e temos os deliveries com as Dark Kitchen. Vamos ter provavelmente aplicativos comerciais, onde a gente tem que dar um pouco mais do nosso estabelecimento, cerca de 30%. Vamos ter os aplicativos próprios ou os sistemas próprios de venda, né? E vamos ter os sistemas associados, que para mim são os melhores, que a gente tem uns custos mais baixos. E o outro gargalo, que a gente já falou, né? Toma muito cuidado, que faz parte do delivery, faz parte do processo, é o processo de entrega, né? E aí sim, cabe ao restaurante saber se ele vai fazer isso de uma forma terceirizada ou se ele vai fazer isso de uma forma própria. Se ele vai contratar um motoboy para ficar na sua porta e você vai ter todos os encargos e todas as preocupações que tem um motoboy, né? Um funcionário pode se acidentar e está numa atividade de risco, ou se você vai pagar um pouco mais, transferir esse pagamento para o teu cliente e vai contratar uma empresa especializada para que ela possa fazer essa entrega.
Respondendo essas perguntas, né, eu acho que a gente vai ter aí um sistema interessante. Novamente, não existe uma receita de bolo, né, cada um vai se adequar melhor às condições que tiverem, né, e para superar um pouco essa crise e se adaptar. Lembrando que acreditamos que isso não seja, o delivery não seja só um momento, ele vai ficar. O que a gente tem que saber é aproveitar e explorar ele ao máximo futuramente. Ok? Obrigado, até uma próxima aula.